Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Gilberto, de novo. E dessa vez eu vou abordar um assunto um pouco mais comparativo, em vez de ser um assunto como eu tinha feito nos outros vídeos. O direito, diferente um pouco dos outros aspectos, ele também é como eu havia falado em outros vídeos, um aspecto. Ele tem aspectos histológicos, aspectos sociológicos, da gramática. E há outros aspectos da conformidade, atualidade e outros fatores que conseguem complementar o direito. Mas uma coisa que deve ser entendida é a compreensão do direito. E como seria essa compreensão? Vamos dar um exemplo aqui. Para você entender determinada obra, no que realmente aquele pessoa quis dizer naquela obra, você tem que ir atrás de elementos que não estão dentro da obra, mas que fazem companhia à obra. Eu vou citar alguns exemplos para facilitar o entendimento do que você tem que entender. Primeiro aspecto, vamos pegar livros mais polêmicos, vamos comunismo. Para você entender comunismo, você lê só o manifesto comunista, você não vai entender. 62 páginas você não entende o movimento. Se você lê os 3 volumes do Capital, também não se há de entender todo o aspecto, mesmo que os livros sejam gigantescos, ainda vai ficar pontas soltas. Como você entende? Você tem o material principal, o material rotativo dele, que são os outros materiais que têm grande poder dentro daquela matéria, que tem mais complemento, mais descrição, que não são uma coisa resumida e enxuta, e você tem os documentos circulares ainda, que é o de segunda camada. Imagina como se fosse um átomo. Dependendo do grau atômico, tem várias partes desse átomo que daqui saem e entram junto. Então, tipo, as cartas, os documentos de interpretação de outros vinculados ao comunismo. Aí você pega Gramsci, você pega Pol Pot, você pega Mao Tse Tung, você pega Rosa Luxemburgo. E esses outros, Stalin, Lenin, Trotsky, você pega esses elementos e você cria a base do que seria a interpretação daquilo. Você precisa pegando todas elas, criando uma linha, introduzindo uma certa peneira que você tem que passar, porque tem coisas que são literalmente inúteis que é dentro do livro. Você não aproveita 100 páginas de um livro, você vai perder algumas no processo. E isso vai complementando o conhecimento daquele tipo de interpretação. A lei é da mesma forma. Outro exemplo que podemos pegar como mais parecido com a lei seria o estudo de idioma. Você pode pegar um Duolingo, que é uma leitura diária, que é uma coisa típica, um pouco mais incomum, que seria como se fosse uma pequena aplicação. Você pode pegar um curso, que é uma coisa mais aprofundada, como um curso de inglês básico. E você pode pegar um livro de inglês num determinado coisa mais específica. Isso seria como se fosse a aplicação direta, que seriam os artigos, o Duolingo seria os artigos, as jurisprudências e as outras jurisprudências, súmulas e outros aspectos da lei, como interpretações e até mesmo conhecimentos comuns da lei, seriam o curso e as doutrinas seriam livros específicos. Seria como se fosse lei Shakespeare. Seria uma doutrina determinada do direito, só que seria de ampla aplicação, equivalente a um direito constitucional. E é necessário você entender o aspecto principalmente o que a gente chama de aspecto das cartas, que são o que aquela coisa queria se tratar. Um dos melhores exemplos que eu acho que deve ser para muita gente é a lei chilena. Por que a lei chilena? Quando você entra no site do, do Chile de Lei, ele é diferente do site brasileiro que você entra no PDF. Lá você tem um aspecto em macro da lei e micro, que seria o objetivo da lei, que eles entram no início, os aspectos a historiologia da lei, quem a fez, isso pouco da história do indivíduo, e o que levou a certas interpretações da lei junto com as jurisprudências, tudo no mesmo site, tudo na mesma linha, quase.
Isso complementa o entendimento focal daquela instituição, porque diferente do outros aspectos, isso garante com que a lei se torne efetiva, porque a interpretação da lei vem junto da lei, não fica uma coisa fora. E se fica, e no caso do Brasil, que é um país de proporções continentais, isso fica ainda mais concreto. Porque além de a gente ter um problema de ter a mesma lei sendo aplicada para todas as regiões, para diversos povos diferentes, que o Brasil não é constituído só de um povo só, incrivelmente, porque aspectos culturais e vários outros aspectos não são iguais a nenhum povo. A Espanha, se a gente pode usar um exemplo muito menor, a Espanha mesmo, tem diversos povos dentro da Espanha, não são só espanhóis. Tem castelhanos, tem catalúnios, tem uma região, tem os caraca, galenos, avenos, agora tem ou várias regiões que têm determinados aspectos que tem aquela determinada cultura. E no Brasil você tem uma criação unificada de como seria uma lei sendo válida para todos. Seria a mesma coisa que aconteceu seria a mesma coisa no nível mais pacífico do que fizeram em Jerusalém na década de 40 a 50, que era aplicando a mesma regra para todo mundo, independente se era judeu ou se era árabe. O fato é que não deu muito certo, sabe, coisa, mas tentaram. Então, o fator é que para a lei ser desenvolvida, você precisa desses aspectos, dessas cartas da lei, para você conseguir ter compreensão total do que aquilo quer dizer. Porque você simplesmente pegar a lei, como aqui, ó, aqui, você pega isso aqui para ler, tem coisas que você não vai entender nada. Se eu pegar isso aqui para ler, você vai começar a entender alguma coisa. Agora, se você pega jurisprudência, você pega súmula, você pega negócio, aí aquela lei que parecia ser X se torna Y. Porque a interpretação da lei pode não ser tão condizente quanto a própria lei diz que é. Aí, com o melhor exemplo que nós podemos ter é de diversos crimes que têm penas relativas por conta de determinados fatores. Pode ser que algum fator que não esteja na lei cause mais agravamento. Pode ser que uma mesma lei tenha duas ou três interpretações dependendo do lugar que você esteja. Isso acontece muito porque jurisprudência não é unificada. Quando é unificada é porque é feito por órgão superior ou feito com consentimento geral entre todos. Então, para se ter uma aplicação, um conhecimento perfeito, entre aspas, perfeito da lei, e temporário, porque a lei vai mudando, súmula vai mudando, súmula vai perde validade, ganha validade, então isso varia muito do que está acontecendo. Você necessita desses quatro aspectos. Você precisa do foco, que é a parte central. Você precisa da parte primeira circularidade, a segunda, a orbital, e ainda precisa de outros fatores que conectem naquilo. Assim você consegue ter uma interpretação melhor da lei. Bom, eu vou terminando por aqui, porque prometi que não ia fazer vídeos longos. Espero que tenham gostado. Eu os vejo na próxima.